Os ETFs de Bitcoin registraram, no início do mês de janeiro, o maior fluxo de entrada desde outubro. A captação líquida nos primeiros dias chegou a quase 700 milhões de dólares. E será que o apetite institucional, então, de fato, retornou? O que a gente pode observar em relação ao preço do Bitcoin é que o ano está sendo positivo, o ano que acabou de começar. Estamos nos primeiros dias de janeiro, mas já acumulamos em torno aí de 4% de alta de valorização em dólar, o que para o Bitcoin não é muita coisa, mas pelo menos até agora estamos seguindo nessa tendência de alta. Preço do Bitcoin a 90,9 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, em reais um pouco abaixo dos 500 mil reais. Então lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer clássico aqui do canal. E lembrando também, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já deixa o like e principalmente considere fazer parte da área de membros, o famoso elogio sincero, e apoiar aí o canal financeiramente e também ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Então vamos dar uma olhada aqui no que significa essa maior entrada líquida desde outubro, quase 700 milhões de dólares em um único dia. E não é varejo, é fluxo institucional. O gráfico mostra meses de saídas, pressão negativa no preço e entrada forte e concentrada, né, com posterior mudança no regime, e preço ainda não reagindo totalmente, com uma potencial assimetria, né? Então é o que estamos vendo aqui. A gente teve aí um aumento aí de ETFs entrando no Bitcoin, principalmente ali em outubro de 2025, e depois começou a cair com a consequente correção no preço do Bitcoin. E agora os ETFs parecem ter entrado de novo no início do ano de 2025. Bom, então institucional não costuma comprar o topo, costuma comprar quando a volatilidade cai, a narrativa está morna e o consenso ainda duvida aí do futuro do Bitcoin. ETFs são um canal estrutural de demanda e não um trade tático, né? O ponto-chave é que se esse fluxo persistir por semanas, com uma oferta disponível sumindo, vendedores enfraquecendo e preço ajustando depois, a gente pode ver aí, né, a consequência disso nas próximas semanas e meses. Então o preço ainda está, né, o preço ainda discute e o dinheiro, aparentemente smart money, talvez esteja decidindo aí para uma oportunidade aí no preço do Bitcoin. Quando o institucional volta, geralmente o mercado muda de marcha. E esse apetite institucional tem muito a ver com o padrão de preço do Bitcoin atual, que é uma valorização mais lenta e gradual aqui. Se a gente comparar com topos anteriores, a gente via esse cenário de hipervalorização, de valorização exponencial no preço do Bitcoin em um período curto de tempo, e agora não é dessa forma que as coisas estão acontecendo. Estamos vendo uma valorização mais lenta e gradual nesse ciclo, e começamos o ano aí de 2026 com uma valorização aí também lenta e gradual, mas com o preço ascendendo aí. E agora que esse post sobre a declaração bombástica da BlackRock, então post do Felipe Demartini no x.com, abre aspas. Isso é realmente impressionante. A maior gestora do mundo acaba de dizer ao vivo que ainda estamos no início do Bitcoin. E a BlackRock tem simplesmente 12 trilhões de dólares sob gestão. É importante lembrar que esse valor aqui está crescendo. Eu me lembro quando os ativos sob gestão da BlackRock batiam ali na casa dos 10 trilhões de dólares. E tem gente discutindo se é trade para comprar, se é tarde, aliás, para comprar Bitcoin. Então, simplesmente, a maior gestora do mundo dizendo ao vivo, dizendo em público que ainda estamos no início do Bitcoin. Isso aqui é muito bullish, certo? Porque é simplesmente a maior gestora do mundo, então, dizendo ao vivo essa informação é sinal aí de uma mudança de regime. 12 trilhões de dólares sob gestão, então esse capital ainda não está alocado fortemente em Bitcoin, está avaliando, testando e abrindo os olhos. É importante lembrar também do ETF da BlackRock, que foi aí um ETF que foi lançado recentemente e fez um sucesso absurdo no mercado financeiro, foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares e alcançou sua marca 5 vezes mais rápido aqui do que o antigo recorde, que era do GLD. Então realmente um desempenho brutal aí do ETF da BlackRock. E o que realmente importa, então, o ETF Spot já existe.
Temos um compliance resolvido, distribuição institucional ativa e narrativa mudando de risco para alocação. E quando a BlackRock fala, os outros escutam. Não é sobre o preço de hoje, é sobre a infraestrutura pronta para absorver trilhões de dólares ao longo dos anos. O Bitcoin deixa de ser então um experimento e passa a ser um ativo estratégico. Isso tem muito a ver aqui com esse outro post do Cauê Oliveira, falando exatamente sobre o aumento da adoção institucional justamente via o que? ETFs, porque atualmente a gente tem a estrutura para absorver toda essa demanda institucional de trilhões de dólares e esse dinheiro pode ser movido aí já para o Bitcoin. Falando sobre assimetria, enquanto o institucional fala em início e a estrutura global está sendo montada, então ainda tem gente se perguntando, será que é tarde para o preço do Bitcoin? O mercado discute timing e o capital estrutural discute posição, está se posicionando aparentemente aí no ativo no ouro digital. E quando o maior player do mundo diz que é cedo, vale prestar atenção. E aqui a gente tem mais um movimento forte de uma baleia, ou seja, Smart Money aqui se movendo, que acabou de virar bullish, uma baleia que shortou forte Bitcoin, então acabou de mudar de posição, então 310 milhões em longs, então lucro acumulado de em torno de 9,4 milhões, né? O que será que essa baleia sabe? Então são baleias, são grandes players aí mudando de direção em relação ao preço do Bitcoin, agora no ano de 2026. Então é interessante esse movimento que estamos observando. Então, mais uma notícia muito bullish aí para o Bitcoin. Essa baleia que shortou pesado o Bitcoin encerrou os shorts, virou 100% long, 310 milhões de dólares posicionados e mais de 9,4 milhões de dólares de lucro acumulado. Não é um trade emocional, é uma gestão profissional de risco mais time, o que estamos vendo aqui. E é realmente brutal aí esse movimento que está acontecendo. O preço talvez ainda não tenha refletido todas essas mudanças estruturais de grandes players no mercado. Então o que o movimento diz? Os shorts ficaram exauridos, a simetria pode ter virado positiva, risco de queda grande potencialmente reduziu e upside passou a compensar mais que downside, pelo menos na visão aí desses investidores. A baleia não busca o topo perfeito, busca uma probabilidade mais atrativa. E falando sobre o contexto, esse movimento acontece junto com ETFs retomando o fluxo, baleias voltando a acumular, indicadores de euforia baixos, estrutura de mercado mais limpa, com menos alavancagem fraca, e também a BlackRock aí falando abertamente que ainda é muito cedo no Bitcoin, ou seja, não é um sinal isolado, é aí um sinal mais relevante, mais estrutural e mais profundo aí em relação ao movimento do Bitcoin. O padrão clássico aí de preço é varejo hesitando, narrativa dividida, estrutura melhorando aí silenciosamente, capital grande se posicionando e depois só de tudo isso o preço reage. É importante lembrar que o preço do Bitcoin ele fica pacato durante a maior parte do tempo e são pequenos momentos onde a valorização exponencial costuma compensar todo aquele tempo de espera. Então isso aqui que está acontecendo com o Bitcoin no último mês de lateralização é totalmente normal se olharmos aí uma perspectiva com um zoom out um pouco maior. E o que a baleia sabe então? Provavelmente não um segredo, mas talvez que o risco já tenha sido precificado, o pior cenário perdeu força e a próxima perna tende a ser para cima. Quando a baleia troca short por long, o mercado também está prestando atenção nisso. Então são alguns sinais interessantes do Smart Money se movendo aí, enquanto o preço do Bitcoin ainda está relativamente baixo depois de uma correção de mais de 20%. E eu aproveito para falar rapidamente aqui também sobre as Bitcoin Treasury Companies que estão com um desconto brutal. Esse aqui é o desempenho da MicroStrategy, empresa aí que já teve em pouco tempo aí mais de 2.000% de valorização em dólar, e as Bitcoin Treasury Companies costumam historicamente, não necessariamente esse padrão precisa se repetir, mas historicamente elas se valorizam mais do que o Bitcoin quando o Bitcoin se valoriza e elas caem mais do que o Bitcoin quando o Bitcoin cai. Então se a gente pegar aqui o Bitcoin no máximo, a gente teve uma correção aí de um pouco mais de 20%
no Bitcoin em dólar. E quando a gente olha para a MicroStrategy, a correção não foi de 20%, foi de mais de 60%. Então é um desconto realmente brutal aí na MicroStrategy, que nos últimos 5 anos ainda está com um desempenho melhor do que o Bitcoin, mas por muito pouco. Então a gente vê aí realmente uma queda muito mais brutal em Bitcoin Treasury Companies do que em Bitcoin, mostrando aí esse grande desconto para Bitcoin Treasury Companies. Quando a gente fala, por exemplo, de Bitcoin Treasury Companies brasileiras que estão aí aumentando em número recentemente, então tivemos primeiro o caso da Melius, que se valorizou de maneira brutal em pouco tempo, mais de 200% de valorização, desde que eles começaram a aceitar aí o Bitcoin na tesouraria, e desde então chegou a R$10 e agora voltou ali para o patamar de R$3 a R$4, com mais de 60% de queda, ainda nos últimos 12 meses, com uma valorização de 44% em dólar, porque o ativo estava sendo cotado a R$2, R$3 e agora está sendo cotado a quase 4, mas é realmente também mais uma desvalorização brutal no ativo. E aqui também Orange BTC, que é a mais nova Bitcoin Treasury Company na Bolsa Brasileira, e ela já está aí, o BTC3, né? Ela já está desde a sua abertura aí de capital com mais de 50% de queda. Então a abertura foi ali nos R$18, próximo disso, e desde então temos mais de 50% de queda, sendo que a abertura foi em outubro, 10 de outubro aí de 2025 a outubro de 2025, então tivemos a abertura com uma correção brutal nas Bitcoin Treasury Companies. Eu estou mostrando isso porque a gente fala muito sobre Bitcoin, sobre a correção do Bitcoin, potenciais promoções aí de preço e por aí vai, mas é interessante, se você estava de olho em Bitcoin Treasury Companies, observar essa queda brutal que aconteceu recentemente. Aqui, por exemplo, quando o preço do Bitcoin também caiu para os $75 mil em abril de 25, as Bitcoin Treasury Companies também corrigiram. Eu vou dar uma olhada aqui na ação da MicroStrategy, né, que é uma das principais Bitcoin Treasury Companies, que teve ali uma correção forte naquele período, até antecipando um pouco, talvez, mas ali uma queda de mais de 30% em dólar. Então, enfim, estou de olho nisso, é bem interessante o que está acontecendo com as Bitcoin Treasury Companies, e vamos dar uma olhada também no Bitcoin, se será positivo no anual. Vamos dar uma olhada aqui no anual, MicroStrategy positivo, mas muito pouco aí, com bastante volatilidade. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, like, sininho, inscreva-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários e também considerem fazer parte da área de membros e apoiar financeiramente o canal. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.